Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Olhar no Feminino. Joseph Murphy, autor do best-seller O Poder do Subconsciente, traduzido em 17 idiomas no mundo inteiro, disse sobre o poder da visualização o seguinte: o caminho mais fácil e óbvio para formular uma ideia é visualizá-la, vê-la com os olhos da mente, tão real como se estivesse mesmo acontecendo. Você pode ver com um olho nu apenas o que já existe no mundo exterior. Da mesma forma, o que você pode visualizar nos olhos da mente é o que já existe nos reinos invisíveis da sua mente. Qualquer imagem que tenha na sua mente é a substância de coisas esperadas e a evidência de coisas não vistas. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte do nosso corpo. A ideia e o pensamento são reais e um dia aparecerão no seu mundo objetivo. São estas as palavras de Joseph Murphy numa das conferências que ele tem dado ultimamente à volta de todo o mundo. Este vai ser a abordagem mais ou menos ao tema que trazemos para a nossa rúbrica mensal com a Ângela. Olá, bom dia, Ângela. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Espero que estejam a tirar proveito das nossas pequenas informações ou dicas. Estarão, de certeza. Nós hoje vamos tentar então abordar o tema que passa exatamente pelo poder das afirmações e das visualizações, não é, Ângela? Estávamos aqui antes de começar o programa a debater exatamente esta noção, não é? O que é o poder da afirmação, o que é o poder da visualização, pode fazer-se em paralelo inclusivamente as duas, não é? Exato. Mas se calhar avançávamos já com esta noção. Sim. Digamos que ao fazermos uma visualização estamos a criar uma imagem no nosso cérebro, como ainda há pouco falou quando fez a introdução. Estamos a criar essa imagem no nosso cérebro, mas ao mesmo tempo nós podemos também criar, para atingir o mesmo objetivo, em vez de criarmos essa imagem, ou criando essa imagem, mas ao mesmo tempo usando também uma afirmação em termos da palavra, não é? Oralmente. E isto porquê? Nós vamos sempre ter que voltar ao conceito de energia. Sempre. É o nosso karma. É o nosso karma. É inevitável. Então é assim, voltando ao conceito de energia, tudo o que é físico tem por trás energia. E tem por trás de energia porquê? Porque é assim, qualquer objeto com um aspecto físico, quer seja um livro, portanto, de preferência até quando estou a falar físico, estou a referir-me a sólido mesmo. O nosso mundo físico, principalmente o mundo dos sólidos, não é? Que nós vemos com uma consistência tão robusta e tão segura, não é? Tão concreta para nós. Por trás tem sempre também, tal como o mundo dos líquidos ou dos gases, energia. Porquê? Porque se nós formos decompondo aquela estrutura em partículas cada vez mais pequenas, nós vamos chegar a partículas microscópicas. E hoje em dia há também aquilo que nós poderemos falar, uma nova ciência, uma nova tecnologia, que é a nanotecnologia. É verdade. Não é? Em que foi necessário, ou o homem chegou inclusivamente a ter que construir um novo microscópio que lhe permita ir mais longe. Exatamente, visualizar partículas ainda mais pequenas do que aquelas que ele conhecia aqui há uns anos atrás. Então a conclusão a que se chega é que mesmo nesses materiais tão robustos e tão sólidos quanto um livro, por exemplo, se nós formos analisando ao microscópio e formos passando às partículas mais ínfimas, nós chegamos à conclusão que aquilo não são mais que partículas dentro de partículas que estão constantemente em movimento. Elas sim formam, em última análise, o tal fluxo energético. E o que é que vai diferenciar entre um livro, por exemplo, e um líquido, uma garrafa de água ou uma água que bebemos? É a velocidade a que se movem essas partículas. Então, num sólido, digamos que é um material mais denso, porque a velocidade das partículas é muito menor, elas vibram muito mais lentamente. Num líquido, a velocidade de vibração dessas partículas minúsculas, não é? É muito maior, e num gás maior será. Pronto, partindo deste conceito, nós podemos aplicar exatamente a mesma coisa às visualizações
ou às afirmações, não é? Exato. Eu estou-me a lembrar de que quando eu já li este livro o best-seller de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, já li isto há alguns anos, e lembro-me que ele dizia precisamente uma coisa que era: nós devemos repetir determinadas frases, acreditar profundamente naquilo que estamos a dizer para que se torne uma realidade. É quase como concretizar um sonho, não é? Exato. A afirmação tem este poder, não é? Exatamente. Se nós repetirmos várias vezes e acreditarmos profundamente naquilo que estamos a dizer, podemos chegar até lá. Exatamente. O que é que aqui interessa ressalvar? Que é o seguinte: essas afirmações ou essas visualizações deverão ter sempre um caráter construtivo. Ou seja, eu não devo nunca, e isto tem a ver até com a lei do karma e a lei da atração, eu não devo nunca fazer uma afirmação no sentido de controlar alguém ou de querer controlar alguém. Imagina agora que eu quero um determinado emprego. E então, em vez de eu fazer uma afirmação no sentido de eu adquirir maiores competências para ter esse emprego, ou pronto, ou simplesmente de eu gostaria ou eu quero ter aquele emprego, eu digo assim: eu quero que fulano assim vá para a reforma, ou morro-lhe dê uma coisinha má, para depois eu ir para lá e eu. Está a entender? Isso não. Portanto, isso nem pensar, não é? Mas este poder da afirmação não pode levar a que isto aconteça? Por isso é que eu já estou a fazer este parênteses e esta ressalva. Se realmente eu vou transportar para as minhas afirmações ou para as minhas visualizações aquilo que está muito subjacente hoje em dia à sociedade, que é ter, seja... pronto, e prejudicando os outros, não é? Exatamente, não interessa a via pela qual eu chego lá. Provavelmente eu não chego lá, ou se chego lá, depois a seguir vou ter consequências muito maiores, porque aqui vai funcionar também, o que vai funcionar é a lei da atração, ou seja, quando eu faço uma afirmação, quando eu faço uma visualização para eu querer determinada coisa, eu estou a gerar uma energia, não é? Positiva ou negativa, obviamente. Pronto. Não é? E ao gerar essa energia tem um determinado campo magnético. Então ela vai atrair, um ímã atrai coisas, não é? Que estejam de acordo com a energia do próprio ímã. Uhum. Normalmente nós sabemos que eles atraem os metais, usamos muito isso para atrair o metal, não é? Pronto. Então, essa energia que eu formei nesse pensamento, nessa visualização ou nessa afirmação, produzindo uma afirmação oral, ela tem um campo magnético e é esse campo magnético que vai atrair uma energia semelhante. Então é bom, não é? Que queiramos coisas boas. Porque é aqui que funciona a chamada lei da atração, não é? Que tanta gente fala. Então é bom que, como diz a Manuela, queiramos coisas boas, ou seja, queiramos coisas que sejam boas para nós e que não prejudiquem os outros, claro. Não é? Uhum. Portanto, que se gere aqui algo que seja positivo, se assim quisermos dizer, para ambas as partes. Ou seja, pelo menos que seja bom para mim e que seja inofensivo para o universo. Mas às vezes as pessoas dizem: mas eu repito a frase, mas não me acontece. Exato. O que é que poderá estar a falhar aqui? A crença, a minha fé naquilo que estou a dizer? É assim, podemos pôr aqui várias questões, mas uma das coisas que eu queria chamar a atenção é que por trás pode haver crenças limitadoras, não é? E inconscientemente até, não é? Pois, exatamente, ao nível do inconsciente. O que é que acontece? Muitas das vezes, quando nós proferimos determinadas afirmações ou determinadas visualizações, nós temos internamente, ao nível do subconsciente, uma espécie de um sabotador. Imagine que eu diga assim: eu estou apostada em fazer uma afirmação deste tipo. Eu vou ser feliz. Pronto, não interessa em relação a quê, nem... Pronto, eu vou ser feliz. Mas eu, ao proferir esta afirmação, não é? Às vezes acontece, e até no início, quando se começa a fazer este trabalho, é frequente isto acontecer, quase como um pensamento ou uma voz, ao mesmo tempo cá dentro, não é? Mais nada. Exato. Ou até quase que se ri de nós, pois, está bem, há de ser muito. Exatamente. Isto é quase um muro de Berlim, não é? Exato. Não nos deixa lá chegar. Exato. O que é que poderá acontecer aqui? O que pode acontecer aqui é que,
Por um lado, por exemplo, ao nível da infância, nós podemos ter tido uma educação muito restritiva, do tipo, castradora até mesmo, do tipo que, porque esta vida é um fardo, porque isto é uma cruz, porque nós nunca vamos ser felizes, ou para sermos felizes temos que ter enfim, ali uma condição qualquer que é inatingível, quer dizer, fica ao nível do registro do subconsciente esta limitação. Ou então, por exemplo, dizer assim, porque tu não vais conseguir isso porque não és bonita, ou porque não és bonito, ou porque não és alto, ou porque... Pronto, enfim. Arranjamos desculpas, não é? Ouvirmos muitas das vezes este tipo de afirmações, não é? Da parte de quem nos educa, isso é altamente limitador. E faz com que depois, numa idade adulta, nós muitas das vezes não consigamos atingir determinados objetivos, exatamente porque temos, ao nível do nosso, está lá aquele registro, ao nível quanto mais não seja ao nível do inconsciente, nós podemos não ter muita noção já disso, ou até nem nos lembrarmos desse tipo de afirmações que foram preferidas, mas está lá sempre aquela limitação. Também pode acontecer uma outra coisa, que é, falando e admitindo a possibilidade de vidas passadas, que nem toda a gente ainda convive, digamos, de forma muito bem fácil, com isto, não é? Exato, de forma fácil com essa ideia, mas introduzindo essa probabilidade, essa suposição, aliás, essa possibilidade, o que pode acontecer é que, em relação àquela situação ou àquela afirmação, a pessoa traga experiências dessas mal vividas. Ou seja, imagine que a pessoa até quer muito encontrar sei lá, por exemplo, um grande amor, que é uma coisa que é importante para as pessoas, não é? Mas imagine que em vidas anteriores essa pessoa não valorizou o amor. Ou não valorizou as situações em contexto que estivessem relacionadas com o amor. Pode ser o amor numa relação afetiva com um parceiro, como pode ser também... Um filho, com uma mãe. Um filho, a nível familiar, até mesmo de amigos, não é? Então, essa pessoa traz culpa dentro dela. Portanto, provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade em ser feliz, digamos, ou atrair situações, numa primeira fase, atrair situações que a façam feliz. Em algum desses contextos, pode ser familiar, de amizades, até de trabalho. E porquê? Porque o registro que lá está pode ser uma culpa. Ela tem como registro, em vidas anteriores, não ter trabalhado bem aquela energia. Ou seja, não ter sido responsável, não ter feito a tal cadeira, como eu costumo dizer, não é? Quer dizer... Portanto, o trabalho aqui seria tem que ser mais exaustivo, não é? Exato, mais profundo, e normalmente é um trabalho que depois até precisa de ajuda em termos de uma terapia mais forte, não é? Agora, em termos do dia-a-dia... Se nós nos deparamos com situações deste tipo, e as afirmações e as visualizações no início deverão começar por pequenas coisas, tipo, eu trabalho num sítio, imagina, isto é um exemplo, que a pessoa trabalha num sítio onde é difícil arranjar estacionamento e começa a visualizar que todos os dias, àquela hora, ao chegar, tem um estacionamento disponível. Eu ia começar por aqui, porque agora a Ângela falou na palavra visualizar, não é? E nós estávamos a falar apenas na afirmação. Qual delas terá mais poder? Vou passar a expressão, não é? Exato. Eu digamos que o ideal será usar as duas. E vamos agora, talvez dar exemplos mais concretos sobre as visualizações e sobre as afirmações. Uma visualização passa logo pelo seguinte: se eu neste momento, a quem nos está a ouvir, disser assim, fecho os olhos, que isto faz logo uma confusão muito grande para as pessoas. Sim, porque fechar os olhos é complicado. Terrível, eu que o diga, só para dormir. Não é? É terrível. E já cansada, não é? É. Portanto, estando sentado ou recostado, não é? Fecho os olhos e fique tranquila. Respire calmamente, 1, 2, 3 vezes, de forma calma e serena, com os olhinhos fechados. Portanto, isto é já uma confusão terrível na cabeça das pessoas. Eu imagino que neste momento já haja pessoas aí aflitinhas, não é? E se eu agora disser,
ou peça apenas para a pessoa analisar se consegue formar alguma ideia no seu ou cérebro. simplesmente limpar a mente. Exato. É que limpar a mente é muito difícil. Exato. Fica já aí toda a gente aflita, não é? Já estou. Porque não vê nada, não é? Na mente não surge nenhuma imagem, surge logo o medo dos olhos fechados não é? Quer dizer, se estiver até num espaço mais amplo, pode até ter algum receio. Quer dizer, surgem muitas limitações. E por exemplo, não corremos de certeza, porque eu já tentei fazer isto, não é? A primeira imagem que surge é a imagem daquilo que mais nos preocupa. Pronto, então é bom limpar essas imagens. Por isso é que se as pessoas fizerem um exercício muito simples, do tipo de, por exemplo, ou já quando estão numa fase inicial para adormecerem, aquelas que já perceberam que a partir de determinada hora da noite nós temos que desacelerar, relaxar para poder dormir. Ou seja, nós não temos que ir à cozinha ou outro sítio qualquer da casa buscar um comprimido para dormir. Nós temos é que realmente aprender que a partir de determinadas horas à noite nós temos que começar progressivamente a abrandar o nosso ritmo para depois podermos adormecer. E então, nessa altura, à noite, antes de dormirmos, ou de manhã, que convém que sejam realmente as alturas, pelo menos em que a pessoa consiga ter algum relaxamento, se fazer o exercício de limpar a mente que a Manuela ainda agora falou, de que vêm logo aquelas ideias que mais nos preocupam. O exercício muito fácil de limpar a mente é tentar pôr tudo a branco. Pegue num balde de tinta, chama uma nuvenzinha, pegue naquilo que está lá e meta num balãozinho cor-de-rosa, por exemplo, ou de outra cor qualquer, e lance-o no céu, no espaço. Quer dizer, começar por pequenas coisas deste tipo para realmente conseguir ir habituando-se a libertar a mente. Porque assim, uma das coisas que era importante referir a propósito disto, nós criticamos muito a Igreja hoje em dia, aliás, nós criticamos imensas coisas, não é só a Igreja, não é? Mas pronto. E a Igreja realmente é um alvo maior porque tem muito por onde se lhe pegue, tem muitos telhados de vidro, não é? Como nós sabemos. Pronto. Porquê? Porque ela foi sendo adulterada pelos homens, não é? Nós não estamos a falar de uma religião, estamos a falar já de uma estrutura, não é? Que foi sendo tem séculos. Exato, e que foi sendo adulterada, a mensagem inicial foi sendo adulterada pelos homens. Mas aquilo que eu costumo dizer, uma das grandes virtudes que o facto de as pessoas rezarem ou irem à igreja era realmente porem as pessoas em contacto com um maior relaxamento, com uma maior descontração. Porque hoje em dia, quem ainda vai, muitas das pessoas que vão só porque acham ainda que é pecado se não forem todos os domingos ou não é, se não fizerem aqueles rituais. Mas antigamente as pessoas tinham menos coisas para fazer e passavam muito tempo contemplativo, nomeadamente nesses espaços, nessas igrejas. Esse mesmo tempo de contemplação pode ser feito junto do mar, ou pode ser feito junto de um jardim, sem dúvida, ou num espaço qualquer em nossa casa que seja agradável, que até entre um solzinho. Quer dizer, se nós quisermos, deveríamos todos ter esse tempo de contemplação, de meditação. E se de preferência ele puder ser feito de olhos fechados. Porquê? Porque a visão retira-nos logo uma data da nossa atenção, não é? Ela absorve muito, o nosso cérebro fica logo ativo com uma data de coisas, desde as mais pequeninas até outras, não é? Mais importantes. O fechar os olhos é logo um centramento, ou seja, eu ao fechar os olhos estou logo a centrar-me no meu corpo. Estou logo a ter consciência que é disso que as pessoas fogem. Sem dúvida. Não é? Que é esse o principal medo das pessoas. Então, a religião, durante muitos anos, teve, de certa forma, um papel que é importante e que as pessoas se esquecem um bocado, também muitas vezes de o referir. E, por exemplo, dentro das religiões, e a propósito do tema de hoje, e isto em relação às afirmações, que já não é propriamente a visualização, não é propriamente a visualizar uma ideia ou uma imagem no nosso cérebro, mas sim em relação a uma afirmação, as orações. Que hoje em dia está muito em voga em falar, por exemplo, nos mantras. Os mantras não são mais que orações usados pelos povos do Oriente, nomeadamente. Sem dúvida, é uma coisa que se repete, coisa que se repete. É uma afirmação, não é? Que nós estamos a repetir constantemente e que está a gerar o quê? Está a gerar
um pensamento também, porque aí a pergunta inicial da Manuela, isto só para nos situarmos, era o que é mais poderoso, se é que poderia usar essa palavra, sim, não é? Sim. E que eu lhe disse, o ideal será nós conseguirmos unir as duas coisas, não é? Até porque, Ângela, desculpe só diga, porque a visualização se eu peço para vou ser feliz, a visualização implica-me o filme dentro dessa felicidade, não é? Exatamente. Eu, ao fazer, por isso é que os tais mecanismos de sabotagem que eu falava há pouco, não é? De vir aquela vozinha e tal, que diz, vai descer muito ou não vais nada, está a impedir logo a visualização. Portanto, o ideal é realmente juntarmos os dois processos, ou seja, eu estou a fazer uma afirmação, posso estar a fazê-la de olhos fechados na mesma, não é? Estou a fazer uma afirmação e até posso fazer depois da pessoa treinada, faz essa afirmação só com a mente. É verdade. Já não precisa de a verbalizar, não precisa de a ouvir, não é? Mas isso é uma questão de treino depois. Mas eu, ao fazer essa afirmação, se eu estiver em sintonia, se eu acreditar naquilo que eu estou a afirmar, já nem precisa do filme, não é? Não, o meu cérebro automaticamente vai pôr lá o filmezinho, ou seja, vai pôr lá a imagem, vai visualizar. Então, o ideal é, quando eu digo eu vou ser feliz, ou... Vou ter saúde. Exato. Não é? Ou o ideal é fazer sempre as afirmações, mas podemos falar já a seguir, o mais positivas ou mais no presente possível. Então, é dizer eu vou ser feliz ou eu quero ser feliz, em vez disso dizer eu sou feliz. E nesse momento em que eu digo eu sou feliz, no meu cérebro é bom que apareça a visualização de eu numa situação num contexto qualquer de felicidade. Num contexto qualquer de felicidade, exatamente. Pode ser um contexto com os amigos, no trabalho, na minha vida familiar em casa, apenas sozinha na natureza, mas a sentir-me feliz naquele espaço, a sentir, por exemplo, uma luz, porque aquilo que acontece muitas das vezes, e isto agora também me está a fazer lembrar um livro que saiu aqui há uns 3 anos ou 4, que era O Segredo, não é? Do qual se falou também muito. Pronto. Em que eu acho que, na minha opinião, estava e esteve muito mal aproveitado. Aliás, por isso mesmo é que ele não perdurou muito, não é? Foi aquele boom. Porquê? Porque o ênfase, muitas das vezes, está apenas em coisas materiais. Exatamente. Não é? Do ter o tal carro, a tal casa, o tal emprego. E não em mudar, por exemplo, comportamentos. E se eu mudar comportamentos, se eu mudar coisas básicas, se eu sei, por exemplo, que sou uma pessoa... ansiosa. Estou a falar contra mim. Mas muita gente hoje em dia é assim, não é? Nós, por natureza, tendemos a ser ansiosos porque queremos controlar o futuro. E se levarmos uma vida que ainda favoreça essa ansiedade, pior ainda, claro. Não é? Pronto. Então, se eu tenho essa noção, eu vou tentar ver em relação a que é que eu sou ansiosa e tentar, portanto, verbalizar ou fazer afirmações que me permitam... deixar de ter esse comportamento. Portanto, em vez de usarmos as afirmações ou as visualizações só no sentido de ter algo, se calhar era mais importante que nós usássemos, não é se calhar, tenho a certeza absoluta, sim. Que as usássemos no sentido de ser pessoas diferentes. Um crescimento, não é? Exato, porque ao sermos pessoas diferentes, estamos a gerar uma energia diferente, com um campo de magnético próprio, isto voltando ao início do nosso programa, que vai atrair pessoas de acordo com esse campo magnético. Que vibram na mesma frequência energética, não é? Porque, em última análise, é assim que tudo isto se passa. Por exemplo, a Alexandra Solnado, no trabalho que ela faz, ela diz que nós temos um ímã no centro do peito e que atraímos exatamente pessoas na mesma vibração. De acordo com essa vibração. Claro que às vezes nós atraímos pessoas que já não têm nada a ver connosco, ou aparentemente não têm, mas se calhar ainda têm a ver com algum do tal trabalho que foi feito em vidas passadas que não foi o mais adequado e que nós ainda estamos a atrair ali algumas coisas, quanto mais não seja para fazermos comparações. Para limar arestas, não é? Ou aprender mais qualquer coisinha. Não é? Mas nós estávamos ainda também a falar há pouco de que existem palavras proibidas nestas afirmações, exato. Não é? E falávamos que a palavra não é lida pelo... A Manuela quer dar um exemplo. E eu estava
estava a dizer, não é? Porque eu vou viajar, e estava a dizer então, o avião não vai cair. Porque a Manuela tem medo de viajar de avião, não é? Portanto, o avião não vai cair, mas o meu subconsciente não lê a palavra não. Portanto, para todos os efeitos, ele vai cair. Corre esse risco. Ou seja, a palavra não é proibida. retirada, o cérebro não lê essa palavra, não é? Para o cérebro não existe. Então ele não lê. E quando diz o avião não vai cair, é quase como dizer o avião vai cair. Está a perceber? Ai, que horror. Portanto, tudo quanto seja não, retirem, por amor de Deus, das afirmações, não é? As afirmações não devem conter a palavra não. E elas devem ser o mais afirmativas possível, o mais positivas possível. Então elas deverão estar já, portanto, devem ser preferidas já no presente. Embora seja uma coisa que eu ainda não tenha. Mas como se já tivesse acontecido, não é? Exatamente. Eu que ainda não tenha ou que ainda não tenha acontecido, ao trabalhar com as afirmações, a pessoa deve fazê-las já no presente. Portanto, Estou-me a lembrar de algumas afirmações que as pessoas possam estar a imaginar, no género de, eu vou dizer, não tenho doenças. Não é? Portanto, aqui... Eu sou saudável. Exatamente. Sinónimo, Não é? Eu sou saudável, porque o não vai ser assimilado e então Exato. a doença poderá surgir. Exato. É mais ou menos nesta linha de ideias. Digamos que o ideal é fazermos isso. Eu sou saudável. Por exemplo, uma pessoa que esteja a atravessar um período de doença deverá imaginar-se e deverá fazer afirmações no sentido de eu sou saudável, eu sinto-me bem, eu tenho força para caminhar, eu levanto-me muito bem disposta, eu passo o dia muito feliz e muito contente e sorridente, e visualizar-se neste contexto, não é? Sempre. A mesma coisa, por exemplo, em relação a outra situação qualquer, que possa ser de trabalho ou outra situação. Claro, adapta-se depois a qualquer tipo de situação. Ou outra não característica é? que a pessoa tenha, sei lá, se a pessoa é teimosa, se é orgulhosa, insegura. Se insegura, pronto, enfim, outra situação qualquer. Lembro-me também, por causa da palavra insegurança, que Joseph Murphy também, na continuidade da introdução que eu fiz, dizia que ele é extremamente inseguro e então, antes de fazer qualquer tipo de palestra, visualizava-se a fazer a palestra com um público bastante assertivo, ele próprio a ser assertivo, para que realmente depois, no momento em que tivesse que se dirigir ao público, a insegurança não latejar, não é? E ele diz que resultava muito bem. Exato. Porque não a sentia. Exato. E ao mesmo tempo, ele ao fazer isso, estava a criar um campo energético, não é? Com um campo magnético associado que iria atrair um público dentro das mesmas características, então as coisas resultam. É na verdade. mesma sintonia. É verdade. E então as coisas resultam nesse sentido. Para fazermos este tipo de exercício, se calhar precisamos de aprender a relaxar, não é? Sim. E eu estava-me a lembrar aqui do nível alfa, não é? Que muitas pessoas às vezes se perguntam o que é o nível alfa, e nós já falamos aqui no programa várias vezes, Nós vamos falando, não é? e provavelmente nos programas da doutora Rosa ainda mais vezes isso possa ser falado. Porque assim, nós sabemos que durante o sono, principalmente durante o sono, porque é bastante estudado, portanto, o nosso cérebro emite ondas, frequências vibratórias, não é? E foram estudadas e as ondas alfa correspondem exatamente a padrões em que o cérebro está mais calmo, em que está mais relaxado. Portanto, as curvas dessas ondas indicam-nos exatamente esse tipo de relaxamento do cérebro. E está também provado, e por isso é que a maior parte da terapia que é feita ao nível, por exemplo, da hipnoterapia, para resultar, tem que ser exatamente, ou deve ser feita a este nível alfa. Portanto, quando nós falamos da hipnose clínica, por exemplo... Estamos no nível alfa, não é? Na maior parte dos casos, e para tratar a maior parte das coisas, convém que assim seja. Todos nós passamos por este nível alfa, Exato. E o que é que acontece? Este nível alfa é um nível que nos permite estar relaxados, absortos. Quando nós estamos, imagina que está a fazer uma coisa qualquer, está tão absorvida pelaquela situação que nem se apercebe do resto, e se alguém chegar e falar consigo, até é capaz de apanhar um susto, digamos assim. Pronto, porque perdeu a noção da envolvente, não é? Do espaço. Isto acontece quando estamos a adormecer na cama.
Por exemplo, também porque ele faz, portanto, estas ondas, o nosso cérebro passa por esta fase em termos de ondas alfas, exatamente nessa fase inicial, portanto, entre o acordar, entre o estar ainda acordado, é uma vigiliazinha, não é? E depois o sono profundo já. E esta fase, por exemplo, se nós estivermos a conduzir, isto para dar mais exemplos, se nós estivermos a conduzir, é bom que isso não aconteça, mas quase toda a gente já passou por isso, de fazer percursos do trajeto e não se lembrar de os fazer. Que não tem muita consciência de os ter feito. Portanto, a conduzir não convém que isso... todos nós, de certeza, que já temos uma outra situação em que isso aconteceu, mas convém que não aconteça, não é? Pronto. E não é sono, não é nada. A pessoa está tão absorta, até numa ideia, às vezes, ou num pensamento qualquer, que se esquece. O carro é conduzido de forma mecânica, exatamente. Digamos assim. Não é? Essa é a melhor fase para nós, então, envolvermos-nos neste tipo de afirmações, não é? Porque são assimiladas. Exatamente. Em termos de resposta do organismo, por exemplo, a uma doença, é adequado ou é aconselhável que seja feito neste contexto. Porque, por exemplo, eu agora chego a casa e resolvo, lá fora eu resolvo dizer assim, eu vou fazer afirmações do tipo, eu vou ser feliz, ou eu sou feliz, mas se for neste contexto de controle e de não relaxamento... Impossível. Não dá. Impossível. Já falamos aqui também nas crenças limitadoras que induzem ao pessimismo e à contaminação da água no corpo. Exato. Porque nós, mesmo antes de começarmos o programa, a Ângela esteve a partilhar comigo algumas imagens de alterações de cristais de água com base em afirmações diretas, não é? Claro. Nós não vamos ter muito tempo para aprofundar isto, Ângela, mas se calhar falar nesta experiência da água para percebermos como realmente nós, que somos quase todos feitos por água, exato. Não é? As afirmações diretamente nos atingem também, não é? Exato. Então, de uma forma relativamente rápida, porque exato. Já vi que não vamos ter disponibilidade de tempo também para falarmos muito, ficará eventualmente para um próximo programa. Deixar apenas aqui a seguinte ideia. Na idade adulta, nós somos constituídos à volta de 70% de água. Exato. Portanto, digamos que vai dos 90, desde que nascemos, até aos 50, quando já somos muito idosos. O corpo vai perdendo essa capacidade de reter a água. E a água, todos nós sabemos que é um condutor de energia, certo? Certo. Então, sendo um condutor de energia, ela vai estar sujeita a estas variações de energia. Ela não vai estar só sujeita ao facto de eu meter a mãozinha numa tomada elétrica e apanhar um choque, exatamente, mas também vai estar sujeita a alterações que têm a ver com o nosso pensamento. E se eu tiver pensamentos ou comportamentos em termos de visualizações e de afirmações, ou até de coisas que me dizem, que sejam altamente pessimistas ou altamente castradores ou limitadores, eu estou automaticamente a envenenar. Influenciamos a energia do outro, não é? Não só, quer dizer, nem é só energia, nós influenciamos inclusivamente a constituição, não é a constituição, a forma como as moléculas da água aparecem. Então este trabalho, que nós hoje já não vamos poder falar nele de forma muito profunda, e ele é muito, muito bonito, é desenvolvido por um cientista que se chama Masaru Emoto, e este senhor já estuda a água há uma década ou mais, e ele dedicou-se a fazer experiências com ela. Então, nas suas experiências, o que é que aconteceu? Ele sujeitou a água, primeiro analisou a água vinda proveniente de fontes, por exemplo, em que é límpida e sem qualquer contaminação, e a água que nós temos nas nossas canalizações. Potável, não é? Exato. Dita potável. Sim, dita. Nas canalizações das grandes cidades, por exemplo, e nas nossas, mas ele analisou inclusivamente as das grandes cidades, como Tóquio, Nova Iorque e por aí fora. Então, analisando esses cristais de água, vê-se que os cristais de água nas nascentes são lindos, parecem diamantes, verdade, bonitos, como a Manuela pôde comprovar ao bocado pelas fotografias que viu, e ao mesmo tempo os cristais, em contraponto com os outros das águas canalizadas, já são
horrorosos. Se nós compararmos as fotografias, são realmente horrorosos, não há nada de Poluídos beleza. completamente, Exato. não é? Ele fez isso na água, digamos, só a água, e depois o que é que ele fez mais? Ele sujeitou a água, por exemplo, em copos com água ou garrafas com água, em que lhe colocava palavras num papel, escrevia e punha ali palavras coladas e deixava estar a água Sob o efeito daquela palavra. energia daquela palavra. E então começou a ver que se, por exemplo, a palavra fosse bonita, o cristal era um, se a palavra fosse feia, o cristal era outro. E a partir daí chega-se muito facilmente à conclusão de que realmente nós podemos, com as nossas afirmações ou com as nossas visualizações, influenciar de tal forma... Eu diria manipular, inclusivamente. Exato, a nós próprios. Não é? Eu diria manipular mesmo. É, a nós próprios ou eventualmente aos outros, Sim. se preferirmos em relação aos outros. Mas o outro tem sempre a capacidade de ouvir e rejeitar, não é? Se estiver consciente. E se eu estiver constantemente a pensar coisas negativas, a pensar coisas de índole pessimista, então aí vai ser muito mais complicado, porque eu vou estar sempre a prejudicar o meu próprio sistema energético, vou estar sempre a castrá-lo, a limitá-lo. Vamos então deixar, pronto, sobre este trabalho da água, vamos deixar para um próximo programa, penso que é melhor, porque voltamos de certa forma à ideia a esta ideia, mas de uma forma mais sólida. Calma, e mais sólida, exatamente. E, entretanto, penso, Ângela, se calhar era melhor fazer o resumo dos 3 elementos indispensáveis para este trabalho, para que este trabalho seja realmente um trabalho que dê frutos. Que dê frutos. E que é tão preciso hoje em dia para as pessoas. A primeira coisa é começarmos a ter tempo para nós, que eu estou fartinha de falar isto aqui qualquer dia, acho que as pessoas já nem podem ouvir, porque eu estou sempre a massacrar nisto. Mas é bom ressalvar a ideia, porque se eu tenho tempo para os outros, eu também tenho que arranjar tempo para mim, não claro. é? Portanto, essa, digamos que é a ideia base. Então, a primeira questão será desejar qualquer coisa, não é? Ter um desejo. Positivo. Sim, e de preferência ter a consciência que esse desejo não vai prejudicar ninguém, ou seja, é uma coisa que eu quero para mim e que gostava de ter e que quero ter, mas sem prejuízo do universo. Portanto, o universo inclui coisas, pessoas, o planeta, pronto, sem qualquer prejuízo. Então eu vou começar por definir esse desejo. Pode ser apenas e só o desejo de chegar a encontrar um estacionamento. Pronto, uma coisa simples. É sorte, não é? Alguém vai ficar sem ele. Alguém vai ficar sem ele. Haverá dias que eu consigo, haverá dias que eu não vou conseguir. Pronto. Agora, se eu partir do princípio que eu ali não estaciono, não é? Porque é muito concorrido, então não vou encontrar, nunca vou ver sempre os outros a encontrar e eu nunca vou ter essa oportunidade, não é? Portanto, essa é logo a principal diferença. Depois, ao fazer essa afirmação, acreditar realmente nela. E se a esse acreditar eu conseguir associar a tal imagem mental, não é? Ver-me realmente ali, a chegar ali, três, como eu costumo dizer, fazer as manobras todas num ápice. Sem bater. Exato, num ápice. E conseguir pôr lá o meu carrinho, excelente, não é? Quem diz isto, diz outra coisa qualquer. E depois, aceitar. Este aceitar passa muito pelas tais crenças limitadoras, ou seja, se eu for pessimista, nem me lembro sequer de formular esse desejo. Se eu me lembro de formular esse desejo, mas houver por trás uma crença qualquer limitadora que pode ter a ver com a infância ou com um registro mais profundo. Sim, no género de não, isto não é para mim. Exato. Não é? Por exemplo, eu estou a fazer um exercício que é um bom exemplo. Eu, durante anos, não jogava no Totoloto ou no Euromilhões e não sei o quê. E tinha a mania de dizer que, não, isso não é para mim. Nunca vou ser rica. Exato. Não, e é mais do tipo, eu não tenho a pretensão sequer de ser rica, mas mais do tipo, eu ganhar dinheiro vem pelo meu trabalho, não vem por... E dá uns tempos para cá, dá uns meses largos para cá, eu disse, não, eu vou mudar este registro. Então, todas as semanas vou jogar, não é? Estipulei uma verba para jogar e sempre que vou jogar não peço um dinheiro para uma casa, nem para um carro, nem para nada disso. Eu apenas peço que aquela energia que eu estou a gerar ali, não é? Pagando aquele preço, gere algo sólido,
uma energia sólida, neste caso uma energia também de dinheiro sólida, que me permita... jogar para a próxima vez, pelo menos. Não, que eu permita ter, por exemplo, um futuro... com algumas características de estabilidade e de segurança. Portanto, não estou a pedir conta bancária, não estou a pedir, mas o essencial para que realmente eu possa ter uma velhice segura, por exemplo. Que é uma das coisas que me preocupa, não é? Claro. Que acho que preocupa muita gente, mas a mim também me preocupa, e costumam dizer que eu, como tenho muita terra no meu mapa, tudo quanto seja segurança me preocupa mais até do que a outra pessoa. Portanto, então é o desejar, definir um desejo, e acreditar, aceitar, não é? E também saber aceitar, saber que aquilo é para nós também, que também temos o direito a ter aquilo. Pois, porque isso é um ponto interessante. É que nós achamos sempre que não somos merecedores. Pelas culpas. Eu, por exemplo, no meu caso, sei o que é que está por trás desta situação do dinheiro. Eu trago o dinheiro mal trabalhado de vidas passadas, não é? Em que, essencialmente, até não de vidas de restrição, muito pelo contrário, de vidas em que tive fartura. Esbanjou, não é? E que esbanjei, exatamente. Então, eu tenho muita tendência para dar desmedidamente, não é? E é fazer um bocadinho o exercício, e depois, como eu trabalhei mal, trago a culpa de eu ter trabalhado mal, então acho que tenho que trabalhar para o conseguir. Então é desmontar um bocadinho este tipo de... Mas essa informação vem fazendo consultas que também nos permitem tê-la, não é? Claro. Cada um tem as suas restrições e as suas crenças limitadoras. Claro. E antes de terminarmos, Ângela, se calhar passávamos aos livros, à indicação dos livros que trazemos. Hoje vou, como nós não abordamos a 100% a outra parte que tínhamos para abordar, vou deixar a indicação do livro das visualizações que trazia. Portanto, ele chama-se Visualização Criativa, é da Shakti Gawain e é um livro editado pela Pergaminho. Este livro é muito, muito, muito interessante. Aliás, esta autora faz um trabalho de autoconhecimento. Ela tem vários livros, são bastante acessíveis. Depois os outros sobre temáticas relacionadas com esta, mas diferentes, porque depois tem um que fala sobre a prosperidade. Pronto, enfim, outras temáticas que têm tudo a ver com esta. Digamos que este foi o primeiro que ela escreveu. Encontram-no facilmente em qualquer livraria, não é? Livraria, exatamente. E é um livro que nos traz não só exemplos de afirmações de como as fazer, que nos traz pequenas meditações que a pessoa pode começar para poder depois, e relaxamentos para depois poder fazer também as tais visualizações. Traz 2 ou 3 exercícios até para trabalharmos, desbloquearmos a energia do nosso corpo, muito, muito fáceis de fazer. É um livro que eu aconselho vivamente. Aliás, é dos livros que eu, nas consultas, numa primeira consulta, mais dou indicação às pessoas, porque existem outros autores nesta gama, como é o caso da Lise Bourbeau ou da Louise Hay, dentro deste género do desenvolvimento pessoal, mas eu acho que ela é muito meu género, é objetiva, vai lá, faz as coisas de uma forma muito simples, não entra aqui... É muito acessível à prática, exato, não é? Não complica. E dá exemplos muito práticos, não pensa demais nas doenças, porque às vezes há autores que estão muito focados na parte da doença, e a mim também acho que acaba por ser um bocadinho também pesado, na minha perspectiva. Agora, as pessoas, é como eu digo sempre, vão às livrarias, folheiam, veem, se realmente acharem que aquela informação tem alguma coisa a ver com elas, para elas trabalharem, comprem. Sim, porque os livros também têm energia e levam-nos até eles, não é? Exato, exatamente. E a pessoa pode chegar lá por causa deste autor e até olhar para o outro, como eu ainda agora disse, mais 2 que são do mesmo género, e até se identificar mais com elas e não com esta autora, claro. Não é? Quer dizer, isso depende muito das pessoas. No próximo programa vamos falar dos calendários Maia. Sim. Vai cá estar uma convidada, Sónia Pereira. Sim, vou trazer uma colega que trabalha com calendários Maia. Os Maias tinham diversos calendários. Nós normalmente temos aquele nosso calendário civil que começa a 1 de janeiro e acaba a 31 de dezembro, mas eles organizavam as coisas de uma outra, porque tinham calendários religiosos e calendários para colheitas, pronto, organizavam-se de outra forma, e eu penso que vai ser muito interessante também, e até para não ficarem saturados de me ouvir. Não ficamos, Ângela. Estou a brincar agora, que eu gosto de me meter com as pessoas. Vamos trazê-la como convidada também, muito que é um trabalho muito interessante. Muito bem. Ângela, a nossa
participação chega ao fim hoje, no Olhar. Vamos então recordar que estivemos a debater o poder das afirmações e das visualizações. Acedam então ao livro que a Ângela acabou de referir, Visualização Criativa, de Shakti Gawain. É assim que se diz, Exato, não é, Ângela? exato. Das editoras Pergaminho. Nós, antes de terminar o programa, vamos avançar então com o passatempo semanal, como sempre. Hoje vamos pedir-vos que nos indiquem via e-mail olharnofeminino@iol.pt qual foi o tema que estivemos aqui a debater na nossa rúbrica mensal. Então, a questão é muito simples. Qual foi o tema que debatemos? A prémios temos um exemplar das edições Europa América, chamado O Ritual, que vem muito... Porque as afirmações e as visualizações não são mais que rituais, também têm a sua importância. Exatamente. Portanto, para ganhar o exemplar de literatura O Ritual das edições Europa América e acessórios das lojas Parfois, basta apenas que nos digam qual foi o tema discutido hoje aqui na rúbrica da Ângela. Ângela, vou pedir-lhe, antes de dar o nosso e-mail, mais uma vez, que deixe os seus contactos. Sim, vou deixar, até porque durante a semana, acho que foi a semana passada, foi a seguir a ser emitido o programa o programa anterior, houve uma senhora que entrou em contacto comigo também. E vou deixar, neste caso, o 93-6463-829, para o caso de quererem alguma explicação ou informação. Se quiserem também fazer um contacto por e-mail, angela.m.tarot@gmail.com. Muito bem. Nós vamos então definitivamente despedir, e isto sim é uma afirmação. Podem então ouvir-nos todos os sábados em 97.5 na Rádio Universitária do Minho. Para quem estiver longe de Braga, podem ouvir-nos através da edição online www.rum.pt. Estamos no ar todos os sábados. Nós vamos desejar-vos um feliz fim de semana e pratiquem muito e até ao estas próximo afirmações. mês também. É verdade. Um bom fim de semana para todos então.